gravação para todos do Planeta Escola, sabendo que nem todo mundo pode estar todos os dias, nem todo mundo pode estar com a gente. Então, eu vou passar primeiros recados que eu falei de manhã hoje, no primeiro dia, para que esteja alinhado e alinhada as informações de conduta do grupo, né? A conduta do grupo determina a qualidade da informação e a qualidade com que a gente também vai receber, isso também mantém a nossa integridade. Então, coisas importantes, né, antes da gente fazer a nossa ativação e a gente mostrar os materiais, o que nós estamos fazendo, que as pessoas chegam, né, com uma expectativa, então já vou falar. Primeira coisa, quebra qualquer expectativa. Qualquer coisa que você pensou que era, desmonte. Porque quando a gente cria expectativa, a primeira coisa que a gente faz, a gente vai com uma cobrança da gente mesmo e de algo que a gente também, às vezes, a nossa imaginação fértil, ela cria. Esse é o primeiro lugar que a gente também não recebe, porque a gente está esperando algo da nossa, que seja do nosso jeito, né? E a gente não está aberto àquilo que o próprio campo pode nos ofertar. Como aconteceu várias vezes de manhã, né, Terezinha, que está aqui comigo, a gente faz as coisas, a gente muitas vezes não sabe nem o que vai acontecer e, de repente, a gente é tomado por uma energia, por uma força, por um choro. Então, assim, lugar que você pode chorar à vontade. Então, primeiro material que vocês devem ter, garrafa de água e um papel higiênico, porque eu já passei vários perrengues aqui, né? Tem que ter uma caixinha de lenço do lado, porque chorar é a melhor coisa do mundo. Então, não sei se vocês sabem, mas quando nós choramos, né, os nossos choros são a nossa cura e a cura da terra. Então, as nossas sagradas lágrimas são muito bem-vindas, então, não tenho medo de compartilhar. Nossa, me acabei aqui, como a gente já colocou mantras de manhã e as pessoas se debruçam mesmo de chorar, porque a gente começa a lembrar de quem a gente é, o que a gente veio fazer aqui. Então, as nossas emoções são muito bem-vindas, não no drama de ficar contando a sua história triste, mas coisas acontecem na parte da manhã, por isso que essa parte ao vivo, ela não é gravada, então, todos os dias de manhã, o que nós fazemos de manhã, acontece de manhã para quem está de manhã e não é gravado. Certo? Então, isso tem que estar bem claro também. Ah, não vai ficar gravado? Não, porque é um grupo, é uma energética, a gente tem que começar a acostumar com a seguinte percepção. Tudo é impermanente nessa terra. E, às vezes, eu não estou naquela energética, porque, às vezes, eu não preciso estar e está tudo certo. Né? Às vezes, não posso estar, às vezes... E está tudo bem. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que entrar, para não entrar no chicotinho. Ah, mas eu não pude estar, não consigo estar. Outra coisa, cada um sabe dos seus horários, cada um sabe das suas demandas, então, essa é a parte que eu acho preciosa. Existem os atrasildos atrasados, e já vou deixar o primeiro recado para vocês. Quando nós trabalhamos com hierarquias superiores, nós trabalhamos também com os estelares, eles exigem da gente disciplina de horário. Não acho que a hierarquia fique esperando você atrasado, até porque o atrasado tem um processo de sabotagem dentro dele, certo? Então, primeira coisa. Então, quero deixar aqui, eu sei que tem gente que acorda atrasado, tudo bem, pode entrar. Se tiver um avião subindo, você acha que o avião volta para vir te buscar, o avião vai embora e você pega o próximo. Você pega o próximo. Então, isso também é uma faceta do nosso ego, né? Sempre querendo porque às vezes eu quero chamar a atenção e não sei como. A gente teve uma aula, né, no grupo nosso de ascensão, que foi falado isso, né? Que as pessoas que chegam atrasadas, de alguma forma, têm um aspecto dela que quer chamar a atenção. Então, vou deixar aqui já algumas reflexões para esses 28 dias vocês pensarem sobre os atrasos, né? Estar sempre atrasado. Não quer dizer que não pode acontecer alguma coisa e você não atrasar eventualmente, diferente de uma coisa de ser rotina, ser todos os dias. Porque às vezes você entra, já começou o trabalho, você não sabe o que está falando, né? E aí, isso é ruim para você, para nós tudo bem. Para nós você se joga de cabeça e aí você se vira ali para poder se situar de novo, porque ninguém vai parar para te explicar o que está acontecendo, o que está fazendo, enfim. E às vezes você não consegue nem ficar no trabalho e nem aproveitar a energética do trabalho. Então, por isso que eu sempre abro a sala por volta das 6h25, só se acontece alguma coisa aqui, mas normalmente já aconteceu, eu aviso no grupo, e aí aviso e a gente faz de outra forma, né? Então, aqui, como sou eu que estou guiando, às vezes acontece, eu moro dentro de um condomínio,
que está no meio do mato, né? Eu estou no extremo norte da zona norte de São Paulo, estou dentro do Horto Florestal, e aqui, muitas vezes, quando chove, cai árvore, e às vezes a rede elétrica tem problemas, e aqui tem, de vez em quando, umas quedas de energia. Não é sempre, melhorou muito de uns tempos para cá, mas, por exemplo, hoje de manhã aconteceu isso, e caso aconteça isso, não entre em desespero. Logo no grupo, eu saio com o carro, encontro uma internet aqui perto e comunico para vocês, ó, vamos fazer essa hora, eventualmente a gente alinha dessa forma, mas não é porque a gente não está aqui presente, certo? Então, isso é bem importante. Quando você cair, você está lá na meditação, percebeu que está muito silêncio, não está falando nada, de repente abre os olhos, você mesmo que caiu. Aí você volta, não tem problema. Pode voltar, né? E às vezes também teve que sair para atender um filho, um bichinho seu em casa que tá passando mal, alguma coisa, e você volta. Isso está tudo bem. Sair do grupo. Ah, eu tenho um compromisso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que levar minha mãe no médico, eu tenho... Não, a gente não quer saber. Mas se todo mundo der satisfação aqui, a gente vai passar o dia inteiro lendo a satisfação de todo mundo. Então, você está livre para você ficar, falar, olha, eu consigo ficar 30 minutos. Então, fica 30 minutos em total presença. Recebe aquilo. E você vai perceber que tem uma sequência de ativações. Às vezes tem um mantra, então, a gente fala assim, vai tocar o mantra. Então, não consigo ficar no mantra. Então, sai antes do mantra. Não sai na metade do mantra, na metade da ativação. Hoje eu percebi, porque, para mim, eu não abro meu olho, mas eu sinto. Hoje, na nossa ativação de manhã, na metade da ativação das malhas da Terra, algumas pessoas saíram. Quer dizer, abandona, né? Olha o nome disso. Será que eu saí ou eu abandonei? Eu me abandonei o trabalho. Porque eu falo que o que a gente faz no plano físico não está diferente no plano espiritual. O que está em cima está embaixo. Então, eu estou querendo trazer esse alinhamento no nosso processo de autossabotagem, quando é para a gente se autodevotar, né? Entrar no processo de autoamor e autodisciplina. Então, às vezes, nosso ego, a mente do nosso ego nos sabota muitas vezes nesse processo. Mas eu sei que tem pessoas que já têm compromissos com horários, com família, com trabalho, e está tudo certo. Nós não vamos aqui pedir atestado médico, essas coisas de nada. Mas para você ter consciência de que você pode ficar tranquilo, de você sair e não ter que ficar, ai, o que será que vão pensar de mim? Não vão pensar nada. Você que está se organizando, foi você que, por livre espontânea vontade, se comprometeu a estar aqui, e eu estou aqui. Enquanto eu estiver aqui com saúde, bem, eu estou aqui de manhã, com toda a força do meu espírito aqui de manhã, nesse serviço planetário, né? Eu sei da minha missão, da minha jornada, e encarei ela, abracei ela e estou fazendo o que tem que ser feito. Independente das adversidades, né? Quem estava aqui comigo sabe, eu fui para a praia com a minha família, arrumei um jeito de estar ali, montei uma salinha, montei o espaço, que é exatamente isso que eu quero trazer agora. É importante vocês criarem um ambiente para que vocês tenham familiaridade com os termos que a gente está falando. Então, a gente brinca com isso, né? A nossa criança, ela precisa desse espaço sagrado para que ela se sinta pertencente ao campo, porque começa a se falar um monte de coisas, falar assim, gente, é um monte de nome sagrado, de nome para lá, de mantra para cá, é Dália, é Célia, é Gama, é Cália, é Beta-Beta, é Alfa-Alfa, é Síncrono, tu faz, Jesus, aonde que eu cheguei? Né? Então, como tem nomes muito, muito diferentes, no começo você fala, gente, não estou entendendo nada. Daqui a pouquinho, como isso é cíclico, tem uma coisa que é cíclica, vai entrando. Então, minha sugestão, a Paulinha está colocando para mim agora, que eu estava falando com ela de bastidor, um drive com todos os materiais. O que nós precisamos ter com clareza? A lei do tempo precisa ser operada, 3 ferramentas precisam estar, a gente precisa aprender mesmo, de verdade. Eu só estou surfando na lei do tempo se eu tiver consciência das três ferramentas que precisam ser ativadas todos os dias. Ordem cíclica, ordem sincrônica e telectonon. Ordem cíclica. Montem um tabuleirinho com a lua, começando hoje. Você pode desenhar, falar assim, não tenho dinheiro. Pega um papel, uma caneta, um lápis, desenha 28 dias e vai acompanhando lá, todo dia. Porque isso vai ajudar vocês a visualizarem. Hoje é DALI 1. Hoje é DALI 1. Amanhã é
2. Então, se hoje é 1, amanhã é 2, tá? Então, depois de Dali vem Celi. E aí, eu sugiro que vocês façam os símbolos, né? Dali, Celi e Gama, porque vocês vão aprender que isso vai repetir. E se vai repetir, rapidamente, a ordem cíclica é o que a gente aprende mais rápido, porque Dali, Celi, Gama, Cali, Alfa, Lime, Cílio. Dali, Celi, Gama, Cali, Alfa, Lime, Cílio. Daqui a pouquinho eu entendi que tem um plasma. Para que serve esse plasma? Esse plasma, quando a gente ativa a Lótus, a gente ativa o nosso corpo eletroeletrônico. Então, a gente começa a ativar o nosso corpo de 5 dimensões. Senão, eu não consigo ter uma frequência para a próxima dimensão e eu não consigo estar na frequência da Terra. Então, o plasma faz um papelzinho, desenha. Eu tenho de várias formas. Eu tenho de ímã, eu fiz desenhado. E é assim que a gente aprende. É colocando a mão na massa. Não adianta achar que vai fechar o olho quando você vê seu ego te levou para fora daquele campo. Se você estiver na frente, então, durante a ativação, você pode pegar, você fala, nossa, ela falou gama. Qual que é o gama mesmo? Pega o gama, coloca ali. Entende? Que daqui a pouquinho, em uma lua, vocês já captaram já o básico e o simples. Certo? Então, a ordem cíclica, ela é uma das primeiras que a gente aciona. Então, eu vou fazer sempre o anel, e uma outra hora a gente vai dar outras aulas. Eu devo fazer um workshop agora, uma masterclass com a Jordana, a gente está combinando de fazer durante essa lua ressonante, aulas mesmo para poder falar e entrar um pouquinho melhor nesse conhecimento. Eu dou algumas aulas, inclusive todos os alunos têm direito, eu tenho um grupo de estudos que tem estudos variados de várias coisas, tem acho que 4 aulas ou 5 aulas gravadas, que já está há um tempo atrás, vocês podem assistir, tem coisa de telectonon, tem coisa de sincronotron, tem coisas... Então, assim, vai surgindo as dificuldades do grupo, eu vou gravando essas aulas, e elas estão para todas as pessoas, até as que já passaram no Planeta Escola, e vocês não precisam sair de lá, porque é aquele grupo, mesmo que vocês saiam das outras luas, vocês podem ter acesso para continuar estudando. É um jeito que eu encontrei de incentivar vocês a continuar estudando, porque a gente estuda também. Então, não é só um bando de gente que fica ali, né? Grande espírito. Não, a gente estuda mesmo e a gente se aprofunda em tudo aquilo que a gente faz, para que a gente se comprometa, porque à medida que eu me aprofundo, o meu comprometimento aumenta, né? Porque senão a gente fica no raso da informação e aí fica aquele bando de encantado, que essa é uma sombra da lei do tempo, eu já quero deixar claro aqui, os encantados. Né? Qual é o meu Kim? Fala mais do meu Kim. Porque as pessoas acham que é astrologia maia, as pessoas acham que é horóscopo maia, acham que é calendário maia, aí fica esse bando de encantado que não tem nada, mas nada a ver com a mensagem que deve ser deixada na Terra com relação à cultura galáctica. Então, eu quero deixar claro o que é cultura galáctica para vocês, que não tem nada a ver. Por isso que nós também temos um estudo também que nós começamos das 28 meditações de Picarquim, nós já fizemos 4, e nessa lua, provavelmente, a gente vai continuar as meditações de Picarquim também. Só não decidi ainda quando, mas a gente vai continuar estudando as meditações de Picarquim. E aí eu sugiro, as pessoas que não estiveram presentes, já tem 4 delas gravadas pela Vivi, que é uma aluna do Planeta Escola, e a gente poder escutar. Eu conversei com Flávia Toquetti, que é uma das guardiãs desse trabalho, e ela falou, Vânia, temos que escutar aquilo muitas e muitas e muitas vezes, até a gente entender o que o Arguelles trouxe para nós com tudo isso, porque ele dedicou a vida dele, ele e a Loudine, para que esse conhecimento chegasse até nós hoje, e, no mínimo, a gente deve honrar e estudar aquilo que foi deixado da fonte, para não ficar pegando informação picotada de pessoas que não estudam ou que não reverenciam a fonte, certo? Uma parte do que vocês contribuem aqui no Planeta Escola, eu também retribuo uma parte lá para a instituição da Lei do Tempo nos Estados Unidos, porque qualquer pessoa que está trabalhando com a Lei do Tempo precisa ter esse intercâmbio, né, porque eles também, como Academia de Ciência Futura, eles também só vivem de material didático, e todo o material que nós recebemos aqui vem de alguma forma de lá, que é onde está a sede da Lei do Tempo, nos Estados Unidos, com a Rainha Vermelha. Então, isso também é importante. Pesquisa, material. Onde vocês acham o material na fonte? No Instituto, lá nos Estados Unidos.
O material está em inglês, então, aqui no Brasil a gente tem o PAN Portugal, que tem algumas coisas, não tem tudo, mas o site mais completo é o 13lunas.net. Então, anotem 13lunas.net, lá tem todos os materiais que a gente precisa para estudar. Está em espanhol, porém, a gente tem o material da fonte, direto, certo? Para vocês não ficarem pegando o material interpretado por algumas pessoas desinformadas, não praticantes da lei do tempo. Só leram por cima, ficaram encantados com o seu Kim, mas não estão conectadas com o movimento. A lei do tempo é um movimento planetário humano de ancoramento da cultura galáctica, chamado arte, rede de arte planetária, cultura da paz, certo? Então, a gente precisa entender o movimento, é um movimento de vários Kims planetários se juntando para ancorar a cultura galáctica, o caminho das 13 luas na Terra, que é o caminho de paz na Terra, regeneração da biosfera para a nosfera, saindo do inconsciente coletivo para o consciente divino na Terra, que é a ponte arco-íris circumpolar, que é uma meditação que deve ser feita todos os dias. Qualquer grupo que for fazer a meditação galáctica deve fazer a ponte arco-íris todos os dias, porque enquanto esse campo noosférico na Terra não é ancorado, a gente continua recebendo só informação do inconsciente coletivo. Quer entender o perigo disso? Segunda esfera mental, inconsciente. A gente consome o inconsciente coletivo quase que 24 horas por dia. Imagina, a gente, aqui é chamado de samadhi informativo. Agora, imagina o quanto a gente é bombardeado diariamente de ignorância e desinformação. Certo? Quando a gente vê, a gente está sentindo dor de barriga, mas a dor de barriga não é sua, é da sua mãe. A tua mãe ficou falando várias bobagens ali, ela está falando, está emanando energia, você está ali de boca aberta escutando aquela bobagem, não tem consciência disso, comeu a bobagem que a sua mãe falou, daqui a pouquinho é você que está com dor de barriga, você que está vomitando. Então, às vezes, a gente acaba trazendo para o campo a inconsciência do nosso próprio sistema familiar. Aí vem, eu fiz meditação de manhã, passei mal. Não, não passou mal. Precisa ver o que você está consumindo no seu próprio ambiente. Por isso que eu falei que vocês precisam criar um ambiente que daqui a pouquinho essas energéticas não chegam. A minha mãe, quando eu comecei a fazer Planeta Escola, ela me cruzava aqui, ela passava assim na frente. Aí um dia eu falei, mãe, eu não quero mais a senhora fazendo isso. Dessa porta para dentro, ela olha até para tirar pó. Ela fala assim, eu nem mexi lá nas suas coisinhas de lá, viu, filha? Falo, não, mãe, eu vou tirar tudo para você limpar. Mas percebe que você que vai criando, você vai sinalizando para as pessoas que é um espaço sagrado e que você quer ser respeitado pelo seu espaço sagrado. Por isso que as pessoas que ficam com a câmera desligada, para nós, é uma incógnita. Então, eu vou pedir que as pessoas que não podem abrir a câmera, por favor, eu gostaria de saber por que vocês não podem abrir a câmera, e tudo bem. São as únicas pessoas que eu gostaria de ter essa resposta, porque vejo que tem gente que todos os dias está com a câmera desligada. De repente, tem problema na internet, às vezes está num ambiente que não dá para abrir, enfim. Mas a gente precisa saber, porque várias pessoas têm esse hábito, né? Tanto que nós já fizemos um teste aqui. Ficou só eu e Terezinha, a gente pediu para as pessoas saírem, ficou umas 10 pessoas aqui na sala com a câmera ligada, ou seja, nem ouviu que a gente pediu para sair. Ou seja, as pessoas não estavam presentes. Certo? Porque isso aqui não é um Netflix de manhã para as pessoas ficarem assistindo, as pessoas meditarem. Não precisa dar satisfação agora, tá bom? Depois vocês mandam uma mensagem para a Paulinha, falam, olha, tenho um problema com isso, só para a gente ficar mais ou menos alinhado e ter a sensação de que a gente não está sendo, sabe, vigiado, né? Porque a gente não sabe. Porque às vezes a pessoa nunca se manifestou, a gente olha, tá a câmera fechada, todo dia a câmera fechada, a gente não sabe se está no banheiro, se está no trabalho, enfim. Eu posso continuar ouvindo vocês, eu vou ter que trabalhar. Pode, eu deixo vocês continuarem ouvindo, não tem problema, não é? Desde que vocês estejam ouvindo presente. Só que lembra, como que eu recebo o trabalho? Quando eu estou parado, quer dizer, eu estou em total presença comigo ali. Se você estiver fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, você não está recebendo nada.
certo? Mas tenha consciência do que você está fazendo com a sua vida. Né? 10 coisas ao mesmo tempo, eu não estou presente, não estou no momento presente, eu estou em outras coisas. Então, por isso que eu preciso deixar isso com vocês muito alinhado de agora, porque assim a gente não tem nenhum problema durante a Lua. Eu só tenho a agradecer, porque desde que começou esse projeto na Lua Cósmica, né, nós fizemos eu já estou nós já estamos no segundo giro, né, a gente já está 500, a gente já passou de 700 dias que a gente está aqui, né, na disciplina. Então, mudou muito a energética do grupo, toda vez que começa a Lua, muda o grupo, e eu acho isso maravilhoso, porque você imagina quem chegou hoje, já chega no passo 57 na Merkabah. Arrou! Eu acho isso lindo, eu acho que a gente chega quando a gente pode, quando a gente está pronto, quando a gente está capacitado, e só vai. Em algum momento a coisa conecta, né? Então, mas eu perdi? Não, a gente não perdeu. A gente chegou quando precisava, a gente foi teleguiado para estar ali naquele grupo, com aquelas pessoas, naquele momento, só recebe e respira, e as coisas vão se iluminando e vão se esclarecendo na medida que a gente vai caminhando, certo? Quer dizer, mas eu passo o número 1, eu não dei a 57, o que é o 1? O que é o 2? Esse é o ego. O ego quer saber o 1, o 2, o 3, o 4, ele quer... E aí, ele atrapalha o seu próprio processo. Né? Como é um trabalho para sentir, então, a Terezinha, eu, Paulinha, Vera, a gente tem um pessoal mais antigo aqui no trabalho, e mesmo os alunos que também, as pessoas que me conheceram no Paranormal, que entraram, que estão desde a Lua Magnética, já entenderam isso rapidamente. Então, não precisa se preocupar em saber, se preocupe em se entregar para o processo. E esse saber, ele vem com a própria prática diária, certo? Então, acredito que sejam essas informações, eu estou reforçando, porque assim todos podem ouvir isso. Então, eu sugiro que vocês tenham esse material. Então, ordem cíclica é feito isso. Então, a gente faz primeiro o ancoramento do anel, isso tem uma conta para ser feito. Então, o anel, ele passa, né, por 4 selos, que é a lua, o mago, a tormenta e a semente. Esse é um anel, o ano siriano. Então, primeiro a gente começa com o alinhamento de Sírios, depois a gente faz a abertura das 9 dimensões. Essas 9 dimensões são os 9 anos que nós temos para poder encerrar o ciclo com Babilônia, né? 9 anos para a gente poder estar falando a linguagem telepática, quer dizer, a gente precisa estar em 9 anos conectado com a telepatia. E nós já estamos, desses 9 anos, no 3º para o 4º ano. Então, ou seja, faltam bem pouco para a gente poder estar alfabetizado telepaticamente. Certo? Então, é assim, não temos muito tempo para aprender tudo isso e poder estar conectado com essas informações todas. Então, isso é planetário, não é a Vânia que inventou, não é a Arguelles que inventou, não é uma teoria da conspiração, é a linguagem da nosfera. A Terra tem a língua dela, ela fala uma linguagem, certo? E a gente tem que compreender a língua que a mãe fala. Então, esse é um processo que a gente faz todos os dias, daqui a pouquinho vocês vão começar a perceber que vocês vão começar a ficar mais sensíveis, mais refinados na percepção, e eu vou explicar um pouquinho sobre isso na relação com o sincronotron. Aí a outra ordem que nós temos que dominar é a ordem sincrônica. Então, eu fiz a abertura das 9 dimensões, aí nós fazemos toda a abertura da Lua. Então, tem a meditação rápida da Lua, o mantra Kim da Lua, a pergunta-chave da Lua deve ser feita 3 vezes todos os dias. Eu faço uma, e vocês, na prática pessoal de vocês, vocês perguntam, que nem a gente teve na última Lua, como posso organizar-me rumo à igualdade? Foi a última pergunta. Então, essa é uma pergunta que a gente faz 3 vezes por dia para nós. Como é que eu posso organizar-me rumo à igualdade? Então, o que isso fica? Isso fica no nosso feminino. Quem absorve a Lua? A nossa energia feminina. E ela fica trabalhando 28 dias, organizando a gente rumo à igualdade, como foi a Lua anterior. Então, hoje a gente vai fazer outra ativação, porque essa outra Lua tem uma outra tônica, certo? Daqui a pouquinho a gente já vai entrar na meditação. Então, a gente também localiza o epital, dos 52 epitais, porque os 52 epitais também estão na nossa cabeça.
a Lua também está na nossa cabeça. Vou mostrar isso para vocês daqui a pouco no mapa multidimensional, onde está a Lua, onde estão esses pontos, porque tudo que a gente está acionando está sendo acionado aqui, que no fundo é para nosso telefone voltar a funcionar, que é a nossa telepatia. Certo? Todos somos telepatas naturalmente, só que veio com o chip desligado, né? A operadora é a nosfera, né? Não é a Claro, não é a Vivo, não é a Morto, não é nada, é a nosfera mesmo, que está esperando a gente ligar o chip e começar a comunicação límpida. Tanto que os cristais da Terra, a comunicação deles é direta. A natureza se conecta diretamente com a mente da Terra. Só nós que não. Só nós que estamos a parte disso. Então, é quase que uma emergência planetária esse processo. Por isso que eu falo, não é uma abdução, é um resgate mesmo, né? Nós fomos abduzidos pelo campo para se autotratar e temos pouco tempo para isso. Nós não temos tempo para ficar, ai, mas difícil. Ah, mas não consigo. Por isso que eu falo, de manhã aqui para nós, ó, vem vindo uma onda gigante e nós temos que andar rapidamente mesmo. Não temos que ficar muito enrolando para que isso aconteça. Então, é codóis todo dia, é eia-xeria todo dia, malha da terra todo dia, e vão malhar mesmo. Essa é uma malhação espiritual que nós estamos aqui. Aqui é uma musculação espiritual todo dia. A gente não precisa de gente frouxa na terra. O que a gente mais tem é gente frouxa. Certo? Nós estamos precisando de pessoas ali, ó, que estão se escolhendo, falando, não, eu aqui me escolhi. Espera aí, grande espírito, não vou perder essa encarnação nem aqui, nem na China. Essa oportunidade nessa encarnação, estou aqui para isso, filho. Manda aí que nós vamos, é para limpar, vamos limpar o que tem que limpar aí para que esse manto de luz aí apareça. Na verdade, é o que o Robson fala para nós. Todo esse processo é para evitar o processo de reencarnação. Mesmo alguns que vão reencarnar, se reencarnar, já reencarna com uma outra consciência. A gente não sabe do nosso processo na passagem. Mas se a gente precisa, de alguma forma, vamos supor que você não atingiu o seu nível de iluminação ou de ascensão que a tua alma conseguiu a tempo. Mas, no mínimo, você tem uma consciência muito mais elevada para não ficar num lodo ou num planeta que não tenha a consciência de abarcar a sua evolução. Porque se for a Terra, ela já vai estar numa outra dimensão e você já deu uma atualizada no campo para você poder, no mínimo, se voltar para a Terra, voltar com o seu corpo atualizado. Porque, senão, quem não tem essa iniciação vai ser jogado para outros planetas inferiores à Terra, com frequências abaixo de terceira. Então, eu falo, arroz, gente, não dá para a gente tipo, fazer vista grossa de que isso não é simplesmente quase que óbvio. Certo? Não é nem, tipo, não é nem teoria, nem de conspiração, nem banho de água fria. Tipo, é lógica. Se a Terra tem uma dimensão de quinta, toda a matéria precisa estar mais leve, as nossas práticas têm que estar afinadas, a gente precisa estar com uma conexão com um plano mais alto. Nosso coração está conectado ao coração da Terra. Então, quer dizer, eu vou ser o pamonha da história que vou fazer diferente. Né? Simples assim. Então, tem muito processo de cura e limpeza aqui de manhã, porque de vez em quando a gente tem um diálogo muito profundo com as nossas sombras, e, inclusive, essa é a brincadeira de todos os dias. A gente alinha a nossa energia aqui para ir caçar nossas sombras durante o dia no nosso processo individual. Certo? A brincadeira é, hoje vou achar ela. Onde ela está? Ah, tá aqui, ó, no salgadinho aqui, ó. Tá aqui na relação com a minha mãe, tá aqui, ó, eu fazendo drama aqui com meu marido. Não acho que a vida de vocês vai ficar tipo, vai entrar os querubim lá, só esfregando sua orelha, seu nariz. A gente acha que os anjos vão chegar aqui, né? Pega uma espada de São Miguel, dá na sua cabeça para você ver se você não vai, né? Claro, porque a gente precisa estar purificado daquilo que a gente não está em ressonância com os reinos superiores, né? Então, acredito que vocês vão perceber, prestem atenção no que eu vou falar, vocês vão começar a meditar, vai tocar o telefone, a sua mãe vai bater na porta, seu marido vai ter um chilique do outro lado, vocês vão perceber, mas acontece isso, eu achei que ia acalmar na minha casa, depois,
Por quê? Porque as sombras que estão no lugar vão precisar aparecer. Certo? Então, tem que deixar isso bem claro também. Foi uma pergunta que se fez no grupo de ascensão, né, que a gente tem, para a Claudete, que guia a Pit Sofia, junto com o Robson, né, que isso depois eu também falo para vocês sobre isso. Nossa, Claudete, depois que a gente começou a fazer Pit Sofia, aqui na minha casa, meu Deus, assim que termina, é uma briga para um lado, é um gato para o outro, é o cachorro gritando. Então, assim, filha, é assim mesmo. As sombras que estão escondidas na casa que a gente está, na família, precisam se levantar. E aí tá a gente ali consciente para fazer o quê? Para poder assistir aquilo que a gente também, a gente está assistindo a nossa densidade do lado de fora através do outro. Olha o presente cósmico que é isso. Certo? Olha, às vezes a gente alguém olha, coisas vão acontecer, mas sempre pensa isso. Toda a mudança, ela é para uma melhora, mesmo que no primeiro momento a gente não consiga ver isso. Depois vai falar assim, nossa, foi a melhor coisa que me aconteceu. Foi meu marido ter surtado, foi eu ter perdido meu emprego. Porque às vezes você está enrolando para sair, o universo faz lá para você aquilo que você não estava demorando para fazer. Então, esses são os recadinhos. Então, na hora de sair, sempre peçam licença para o campo, não é para a Vânia, não é para a Terezinha, mas para os seres que estão nos acompanhando nessa egrégora, né? É uma honra estar ali. É o que eu falei para vocês de manhã, quando eu vou para o jiu-jitsu não, para o Kung Fu e para o Tai Chi, a gente precisa, a sala onde a gente recebe os ensinamentos, a gente está reverenciando todas as pessoas que passaram ali para que a gente tivesse aquele ensinamento ainda hoje. Então, o espaço aonde a gente recebe os ensinamentos, ele é sagrado. Então, a gente sempre honra, pede licença para entrar. Então, eu sugiro também que vocês também não cheguem de qualquer jeito, assim, na sala, né? Atrasado, com aqueles cabelos na cara ainda. Às vezes, espera um pouquinho, respira, organiza teu espaço, e você chega, nem que for um pouquinho depois, mas organizado. Senão você bate no microfone, liga o microfone, como já aconteceu isso também. Porque os atrasados sempre chegam desesperados. Aí, quando vê, ligou o microfone, aí não era para ser visto, todo mundo vê, né? Aí está falando, ei, não sei o quê, ainda está conversando com a pessoa do lado, né? Já aconteceu isso de manhã, isso é muito desagradável para a pessoa e para quem também está ali recebendo já o trabalho, certo? Essas telinhas são maravilhosas, mas ao mesmo tempo é cansativo a gente ficar vendo imagem ali. Aqui eu sinto tudo. Se saiu 2, eu sinto. Se saiu 3, eu sinto. Se saiu 10, eu sinto. Se tem um que está ali, não para de se mexer, eu sinto. Eu vejo isso. Isso porque eu estou vendo só alguns de vocês que eu estou no celular. Mas aqui eu sinto quando o campo tem alteração. Tanto que eu olho, já saiu, entrou. Eu abro o olho, às vezes, bem no horário que tem gente saindo e entrando. Então, acho que nesse plano não tem nada escondido. Nada. Nós é que temos que ter consciência de que a gente está fazendo aqui. Então, acredito que sejam esses recadinhos. PDFs no grupo proibidos, né? Qualquer coisa de PDF, seja de qualquer lugar, desde que a gente saiba que esse PDF foi liberado pelo autor ou pela fonte direta, porque talvez não tenha mais o livro, enfim, às vezes já não existe mais, e aí tudo bem. Mas a gente também precisa passar por essa prévia. E compartilhar qualquer coisa no grupo. Nenhuma publicidade de nada, de ninguém vendendo nada. Quando a gente tem coisas de troca que alguém faz, por exemplo, a gente já teve uma pessoa que começou a fazer as camisetas para nós, para o grupo, que foi a Mana, e aí coloca lá, e aí tudo bem, a gente autoriza, mas tudo isso foi gerado aqui dentro do grupo. Ninguém está lá se aproveitando de ninguém em nada, certo? Então, isso também é outra coisa para manter a integridade do grupo e o foco daquilo que é. Por exemplo, hoje a gente teve o mantra lá, a gente fez lá os 12 meridianos da Terra. Se alguém tem que perguntar alguma coisa sobre isso, pergunte, Terezinha sempre responde, alguém responde. As coisas da academia não podem ser compartilhadas, não podem ser gravadas, não podem ser filmadas, tirada foto, nada. Se vocês fizerem isso, isso é um crime. E a gente exclui você do grupo, a gente bane você do grupo, porque isso é uma má conduta, certo? Eu sei que as pessoas, talvez aqui ninguém faça isso, mas
nada como deixar tudo isso bem claro desde o início, porque assim, né? Não falou, falamos, então tá dito. Para quem não faz isso, está tudo certo, mas para quem às vezes fala, porque sempre tem alguém que acha, eu não sabia, então pergunta antes, né? Porque às vezes é uma inocência um pouco meia fora de órbita, às vezes acha que está fazendo bem, na verdade está contribuindo com as energias caídas, certo? Tem um livro que foi publicado, que são as Crônicas da História Cósmica, que foi roubado, traduziram o livro aqui no Brasil, nós só temos a Crônica da História Cósmica, número 1, traduzida no Brasil, e pode ser vendida. Existe um PDF que está rolando aí, um drive, em outros grupos da Lei do Tempo, e isso é um crime. Inclusive, os Estados Unidos já pediu aqui para o André, no Brasil, para poder punir as pessoas que traduziram o livro, e tem grupos que estão mantendo ainda, que a gente já sabe, esse drive, e estão divulgando ainda e acabam compartilhando. Então, nós não temos no Brasil esse material ainda, certo? Então, o que eu falo, se a pessoa não se cura, ela traz o vírus, o verme que ela é, para o próprio campo, né? Então, essas condutas a gente realmente aqui, eu não aceito de forma alguma, porque essa integridade com as pessoas que vieram antes, com essa informação, e somos guardiões, todos nós aqui somos guardiões disso para as futuras gerações, certo? Nós temos a Terezinha aqui, que foi iniciada pelo Vandir Casagrande, que foi um dos primeiros aqui no Brasil, que trouxe esses ensinamentos, e a Terezinha vai dar uma aula para vocês da Bússola Galáctica, a gente vai combinar o dia, certo? É importante vocês terem esse material e imprimir e prepararem para ter esse material para a aula da bússola, que a gente vai fazer logo mais, ou esse epital, ou no comecinho do próximo epital. A gente vai definir ainda um dia, vou ver com ela na disponibilidade dela, para dar essa aula da Bússola Galáctica para vocês, e vocês também talvez vão escutar o áudio do Vandir, a gente testou já, então a gente vai escutar a aula lá que ela teve lá embaixo também um pedacinho da bússola, foi que a gente combinou. E aí, Terezinha, você me fala se é isso ou não que a gente vai continuar, porque seria maravilhoso vocês escutarem das pessoas que iniciaram, né, essa reverência que a gente tem. O Despertar do Eu Superior que nós estamos fazendo é esse livro aqui, que é da Academia de Ciência Futura. A gente vai colocar o link lá, porque às vezes alguém fala, eu quero ter esse material, que é maravilhoso, que aí vocês podem ter para fazer para a vida, não só aqui nesse grupo, mas vocês poderem estar sempre podendo olhar, né? Não sei se está disponível ainda, porque muitos materiais da academia se esgotaram, eles devem estar para fazer o lançamento de novo dos materiais, porque esgotou, acho que quase todos os materiais. Então, quase todos esses livros que sagrados que a gente está fazendo meditação, Chaves de Enoque, o Despertar do Eu Superior, o Evangelho de Maria Madalena, são todos materiais da Academia de Ciência Futura, só pode comprar por lá, tem um linkzinho, se vocês sentirem de mandar e-mail, depois eles respondem também quando chegar o material, para quem sentir de ter o material, certo? Então, acho que você sabe de onde está vindo o material e tudo mais. Então, esses materiais não podem ser tirado foto, colocado, às vezes a gente mostra nas lives, mas a gente está mostrando de onde é a fonte e tudo mais, certo? Outra coisa, da onde vem todo o material que a gente lê, a maior parte da nossa orientação toda da meditação galáctica vem desse livro, que é o Sincronicamente, que está lá no site do sincronariodapaz.org, né? Aqui não tem nenhuma explicação de como pratica a lei do tempo. Isso aqui são livros de coordenadas. Onde eu vou achar isso? Em lugar nenhum. Certo? Não existe assim, começa assim, faz assim. Você podia passar onde está escrito isso? Não está escrito. Isso a gente vai recebendo, até porque, como são coordenadas, quem estava comigo aqui desde o comecinho, a gente vai colocando as coordenadas à medida que o nosso cérebro também vai abarcando as coordenadas. Certo? Pensa que é uma quantidade de informação. Eu hoje tenho que ler super poucas informações. Algumas coisas ainda eu preciso olhar, mas já tem várias coordenadas em mim que elas já estão funcionando. É como se fosse um GPS que já tivesse funcionando várias coisas no sistema. E o de vocês vai pegando aos pouquinhos, porque
é prática, isso é só prática que vocês conseguem. Não existe possibilidade de decorar isso, é só praticando mesmo. Vocês vão perceber, até a prece às 7 direções, se você decorar, você não consegue tirar, você não consegue sair ela, porque é uma coordenada, são coordenadas vivas, né? Fica até esquisito quando você faz esse tipo de coisa. Mantra Kim é a mesma coisa, tem uma hora que ele pega também. Quantos de vocês têm que ler ainda o Mantra Kim? Tem que pegar e ainda ler, porque ainda não conseguiu incorporar. E tá tudo bem. Continua lendo, que uma hora ele entra como uma frequência mesmo. Então, outra coisa, escrevam o Mantra Kim de vocês e deixa pertinho de vocês, porque a gente faz todos os dias. Tanto o Mantra Kim como o psicrono, tá? Vocês vão olhar lá no site, vai ter lá. Vai ter o Kim de vocês e o psicrono. O que é o psicrono? O psicrono é esse banco de dados da Terra. Imagina que quando você chegou na Terra, a Terra recebeu uma caixinha preta sua. Vamos pensar naquela caixa preta do avião. A Terra tem a sua. Então, quando você recebe o seu psicrono, e a gente aciona o psicrono, aquela coordenada entra nessa caixinha e libera para você a memória. Então, você precisa fazer o Mantra Kim para liberar a memória do psicrono no seu psicrono para você poder decodificar as informações do dia. Certo? Então, esses 2 Mantras Kim, vocês precisam escrever, olhar. Se vocês tiverem dificuldade, pergunta no grupo, porque as pessoas ajudam vocês. Aonde está o meu? Eu não estou vendo. E aí alguém tira uma fotinho do seu, circula e você procura no site e tenha do lado também. Então, a gente vamos só recapitular, porque vai faltar o telectonão agora e um pedacinho do sincronotron e a gente já faz a meditação. Então, primeira coisa, fizemos a Lua, conexão com Sírius, depois nós fazemos a Lua, todas as coordenadas da Lua, mais o epital, mais a semana que a gente está, aí a gente faz a meditação da Yoga Sincrogaláctica. Na Sincrogaláctica, a gente vai ativar, e tudo isso é físico, a gente toca os pontos. Quando você não sabe, você pode abrir o olho e copiar, gente. Vai chegar uma hora que, igual criança, que você falou, ixi, era aqui, é aqui. Liga, uma hora liga. Tudo bem, pode abrir os olhos, olhar, falar, gente, não estou entendendo. Olha para algum coleguinha que está fazendo, você coloca o dedo, volta, fecha os olhos, e daqui a pouquinho você aprende isso. Talvez em algum momento eu dê uma aula sobre a Yoga Sincrogaláctica. Talvez seja importante falar sobre ela nos próximos dias também, porque a gente faz. E a Rudlaine, que é uma aluna nossa do Planeta Escola, deixou gravado. Então, você também pode fazer durante o dia. Por que é importante fazer Yoga Sincrogaláctica? Porque a gente vai ativar o nosso cérebro, vai colocar o plasma em cima do chakra e ativar o nosso corpo eletroeletrônico. Porque aí a gente vai gerar o parton cúbico. Respira agora. Ela falou um negócio que eu não entendi nada. Parton cúbico. O parton cúbico, ela é a molécula que abre, que libera a gente a se comunicar com a rede cristalina da Terra. Então, não dá para a gente fazer as meditações sem a gente se conectar com a malha cristalina. Por isso que a Yoga Sincrogaláctica, ela vem antes da ativação, depois do ólon humano, depois a gente tem que, antes de ativar o ólon da Terra, ativa o ólon humano, que estão nos nossos dedos das mãos, nossas articulações. Em algum momento também a gente fala sobre isso. Aí ativa o ólon planetário, aí ativa o oráculo do dia na Terra e em nós. Por quê? Porque são coordenadas que vão ser liberadas para todas as pessoas captarem. Vocês já viram pessoas que estão sincronizadas com a lei do tempo e que não sabem que estão na lei do tempo? Já perceberam isso? Que tem bastante gente que está vivendo o tempo natural, só não sabe disso? Por quê? Porque elas estão conectadas com a natureza, de alguma forma, de forma muito simples, só não sabe ler isso ainda como sincronicidade, mas ela já está coordenada. Que talvez muitos de vocês já estavam sincronizados com a lei do tempo, só que não sabiam que ela existia. Então, quanto mais a gente liberar essa memória na Terra, mais seres vão acordando para essa realidade. Certo? Então, por isso que é muito importante essa meditação coletiva, porque a gente acende a malha cristalina. Sabe quando tem uma pessoa que está assim procurando e de repente ela vê uma luz ali? Esse é um papel de um Kim planetário, ajudar outras pessoas a acordarem, a despertarem e lembrarem da sua natureza. Certo? Por isso que essa meditação ela é muito importante a gente fazer juntos, coletivamente.
E aí, logo depois, a gente abre o Manitou planetário. O Manitou planetário é o espírito da Terra. Ele está juntamente com a coordenada do espaço, que aí é uma outra aula que já está gravada, inclusive vocês podem assistir. E a gente entra nesse espaço, que é onde o Manitou planetário libera para a gente essas memórias que estão no banco Psi. É como se a gente acionasse. É tipo assim, imagina que eu entrei com a senha do Wi-Fi. Vamos pensar que o ChronoPsi é a senha do Wi-Fi do dia? É a senha do Wi-Fi do dia. Uau, se eu tenho a senha do Wi-Fi do dia, eu recebo o que tem de melhor vindo desse banco Psi. E aí os downloads começam. Pensa que tudo que a gente pensou de bom e de ruim está guardado nesse banco. Quando a gente se conecta com ele, aquilo que tem de melhor, que todas as pessoas pensaram de melhor, que todos os seres que moraram na Terra até hoje pensaram de melhor, a gente recebe essas informações. Então, essa está quase no final da meditação. Logo depois, eu vou acionar Runabiku. Runabiku a gente vai ativar na nossa cabeça. É como se a gente conectasse, tipo assim, é como se eu iluminasse a minha cabeça para que as coordenadas agora pudessem descer e eu não ficasse mais tendo medo, dúvida. Então, o Runabiku é um alinhamento galáctico mesmo com as hierarquias superiores. É como se eu abrisse outras dimensões e eu acessasse essa multidimensionalidade dentro de mim. Tanto que, às vezes, alguns de vocês vão sentir que parece que vocês são transladados para algum lugar e depois vocês voltam. É como se você pegasse fractais seus que estão espalhados aí e fossem trazendo de volta para a unidade, certo? É uma aula mais avançada, mas só para vocês entenderem isso. Então, quando eu falar para vocês, no caso de hoje, a força primordial abre a porta do trono. Aí vocês vão começar a entender isso na cabeça depois. Isso também tem uma aula que eu dei, mas não fiquem preocupados, porque no começo eu vou falando também, entre uma ativação e outra, às vezes eu abro uma breve explicação, bem rápida, mas continua de olho fechado, quando eu percebo que o campo das pessoas estão desesperadas sem saber. Mas todo dia a gente faz isso. E a última coisa a ser ativada é o Telectonon. Então, o Telectonon, ele é a profecia praticamente viva, né? Então, a gente fala, né, Shambhala, Nova Jerusalém, Tolã Celestial, é chamada disso tudo. Então, essa foi a profecia de Pacalvotan, é a profecia viva mesmo dele, né? É a conexão, porque a Terra perdeu conexão com Urano, que isso eu quero mostrar bem rapidamente para vocês. E aí a gente está fazendo a meditação do Telectonon também. Por isso que precisa ter esses materiais, né? Todos. Cadê aqui? Então, imprimir um tabuleiro da ordem, um tabuleiro do Tzolk'in, uma lua e imprimir o Telectonon, tá? Por quê? Vocês vão perceber aqui, ó, que logo também, acho que eu tenho uma aula gravada do Telectonon. Aqui é o fluxo galáctico kármico, e aqui é o fluxo solar profético. Então, é como se a nossa galáxia também respirasse. Então, tem um dia, vocês vão perceber que ele é mais kármico, tem um dia que é mais profético. O que isso muda na minha vida? Tudo. Porque se eu sei que é um dia mais kármico, o que eu faço nesse dia? Filha, despachar os trabalhos que você não fez lá atrás e você resolve sua vida hoje. É simples. Certo? A gente vai perceber que aquela relação fala, gente, não quero repetir esse negócio de novo, esse filme já é antigo, já acabou, chega, vou resolver isso aqui hoje. Isso adianta 10 anos você não ter que reencarnar de novo. Certo? Então, a gente vai fazer um trabalho que é uma respiração rápida, que a gente coordena fluxo galáctico e kármico, só para vocês saberem, essa lua que nós estamos, olha que lindo, vem o fluxo solar profético, vem, e o fluxo galáctico kármico vem junto. A lua que nós estamos iniciando tem uma harmonia de fluxo solar profético e kármico ao mesmo tempo. Essa é a lua que vocês chegaram aqui hoje. Parabéns. Uau!
É uma onda que empurra você para frente, uma outra que bate no seu bumbum e fala, ai, que água fria é essa que bateu aqui agora no fundo, né? Então, tem uma harmonia, né? A lua ressonante, o fluxo galáctico kármico e o profético estão equilibrados nessa. Tem luas que é mais kármica, menos profética, tem lua que é mais profética e menos kármica. Essa, especificamente, ela está equilibrada, os dois fluxos. Então, vocês vão perceber que vocês resolvem as coisas assim, ó, nessa lua. Nossa, sabe assim? Se tiver ligado, né? Se tiver antenado, não tiver de boca mole aqui, assistindo a gente meditar de manhã, meditar com a gente todo dia, né? Percebe? Então, e aqui a gente também faz a meditação da runa, Furtak do dia. Quando nós fazemos a meditação da runa, nós estamos ajudando a restaurar 4 anos da degradação da Terra. A Terra, ela entra num processo acelerado de regeneração. Olha que coisa incrível isso. Então, por isso que a meditação da runa, a gente faz uma pausa, medita 3 vezes lá a frase, e ela ajuda a regenerar a Terra mais rapidamente. É como se a gente desse um fertilizante para a Terra, porque ela regula as placas piscinimboides, ou seja, as placas tectônicas da Terra, é o corpo da Terra, né? Então, a gente alinhando com o telectonon, a gente está acelerando o processo de regeneração e ascensão da Terra, a gente conecta com ela, a gente eleva com a frequência dela, mais rápido. Nessa meditação, que é a última que a gente faz antes da ponte arco-íris. E aqui o telectonon também é uma aula maravilhosa, porque ela é o ensinamento vindo dos 24 anciões das estrelas de Tolã, né? Então, é uma conexão muito forte com toda essa sabedoria maia galáctica, porque ela é a própria profecia viva. Então, a gente faz ela no finalzinho e logo em seguida eu faço a ponte arco-íris. Então, você já sabe, vai fazer essa, eu preciso sair, terminou a yoga sincrogaláctica, sai. Termina da Terra, sai na metade da Terra. Porque aí vocês vão ficando ligados que hora que vocês podem sair. Porque ela segue mais ou menos essa ordem, ela não muda essa ordem, é uma ordem galáctica. O que vai mudar? Às vezes a gente vai ficar tipo assim, 5 minutos, às vezes, numa meditação ali, estende ela. Ela tem um campo para poder abarcar. Ela não é tipo, ela vai mais rápido. Não. A gente já chegou a fazer ela em 20 minutos, meia hora, 40 minutos, até 1h30. Então, não peçam para eu terminar antes do tempo, porque eu entro nesse campo com a Terra e eu fico o tempo que precisa ficar. Por isso que eu não tenho um tempo para falar assim, vai terminar 8h30, vai terminar 8h20. É você que se vira com o seu tempo e você sai, certo? E fica quem pode até o final. Então, isso é bem legal de vocês saberem. Então, eu estou sentindo de fazer essa meditação, eu gravo ela à noite e deixar para vocês fazerem durante o dia, porque aí eu entro em comunicação com o campo, que vai ser a mesma coisa e vocês fazem durante o dia. Eu estou sentindo, talvez, de não fazer ela de manhã. Eu fiz essa experiência, porque aí pessoas de outros países, eu sei que tem gente que é de Portugal, tem gente que é de Estados Unidos, a gente tem bastante alunos de outros países aqui também, que aí quando acordarem pode fazer, e vocês podem fazer mais de uma vez por dia também, não precisa fazer só de manhã. Sentiu que caiu um pouco a frequência, faz no outro horário também, certo? Então, a gente fez essa experiência, porque assim de manhã a gente pode se dedicar ao eu superior, né? E aí, de repente, tem gente que acorda às 4 da manhã, já escuta a galáctica, entra depois do planeta escola e depois vai para a vida, certo? Então, mas eu preciso me adaptar aqui também a essa mudança, porque isso foi uma coisa que chegou para mim bem no finalzinho da última lua. Então, eu ainda não estou organizada para poder fazer uma meditação que pode durar 1h, 1h30, eu aqui sozinha, sem a tela, sem as pessoas aqui, recebendo uma informação que está entrando ainda, porque ela não é feita para gravar, para deixar adiantado o trabalho, não é isso, não, certo? Tanto que ela só pode ser feita depois das 21h21, que é a hora que está mudando a frequência para o próximo dia. Então, já tá saindo uma e entrando a outra. Então, já começa a receber. Então, eu estou me adaptando ainda. Então, pode ser que a gente continue de manhã ainda,
até que eu consiga fazer esse ajuste, porque eu preciso ajustar isso com a egrégora aqui também, que está me ajudando nesse trabalho, né? Então, não é assim da noite para o dia que, mas você falou que era de noite, você... Não, eu estou sempre trazendo a informação e ela pode ser mudada a qualquer momento, e a gente está a serviço, a gente não está aqui, não do jeito que a gente quer, é do jeito que a gente também dá conta também, certo? Eu estou também no corpo humano, também tenho minha questão pessoal, eu tenho que me adaptar, ajustar um monte de coisa aqui para colocar, imagina, meditava de manhã, de repente meditar antes de dormir, uma meditação de 1 hora para sustentar um campo, é outro trabalho, né? Então, só para vocês não também, quando for para ser assim, vai ser assim, certo? Acho que eu não esqueci de nada de informação importante para essa lua. Nós vamos ter mais aulas de outras coisas, eu estou só organizando ainda, não está pronto, porque hoje é que eu faço minha meditação aqui para poder alinhar os conteúdos. Estou vendo como é que vai ter uma aula de prática física, eu falei que vai ter mais aulas nessa lua, e como vão funcionar essas aulas também, porque a gente tem uma rádio que a gente vai fazer um experimento aqui, o próprio Josimar, que estava de manhã com a gente, nós temos o grupo do Sincronotron, e a gente vai fazer um sincronotron básico com as pessoas aqui. A gente tem o Marcos, que é aluno do Planeta Escola, maravilhoso, que detectou, ele é músico, e detectou que o som que está no 13 Lunas, por favor, não coloque um som do sincronotron do 13 Lunas para ouvir. O Marcos captou, e a gente já sabia, o diapasão está totalmente fora de ritmo, então isso pode desorganizar a tua mente, deixar a tua mente pior do que estava, né, porque é uma frequência errada, e o piano, acho que é o piano, a flauta tão fora, tá entonação fora, depois o Marcos pode falar. E aí ele como é músico, leva quase 1 hora e meia para poder gravar para a gente um pedacinho desse tamanho, e a gente ouvir a frequência. Então, vamos supor que você está lá no trabalho, tua mente puxa, coloca a frequência lá, o Marcos, você já sincroniza direto tua cabeça com o próprio campo das coordenadas do dia. Então, são várias ferramentas que a gente tem para poder manter a frequência elevada, certo? E aí, o sincronotron também estou vendo com o Josimar como é que a gente vai fazer. O Josimar está vendo de deixar gravadinho, porque ele vai pôr a câmera, então também é importante vocês imprimirem esse material aqui do sincronotron, tá? Então, aqui está todo o nosso mapa multidimensional. Eu dei uma aula que ficou gravada, foi a última aula que eu dei, ficou gravada sobre o sincronotron. Então, eu sugiro também que os alunos assistam, porque assim, quando a gente fala sincronotron, vocês têm uma noção do que é, para que serve, o que acontece na cabeça. Hoje, nós estamos na lua ressonante, nós estamos acionando exatamente esse ponto que é o iluminado, esse ponto que é a Terra, esse ponto que é a tormenta e esse ponto que é o Yoga Yogini. Então, nessa lua, nós estamos num nível de espiritualidade muito elevada, porque o selo da Terra, o selo do espelho, da tormenta e do sol cuidam da nossa espiritualidade. É como se a gente estivesse ativando o castelo verde. A lua ressonante, ela está ativando aqui essa parte da cabeça. Certo? Todos esses materiaizinhos devem estar no Drive. Se não tiver, vocês perguntam, a Paulinha coloca lá. Então, eu sugiro que vocês montem na frente de vocês como se fosse um painel de uma nave. Na frente de vocês, porque a hora que eu estiver falando, vocês olham ali. E pode colocar o dedo. Então, eu sugiro que vocês coloquem pedrinhas em cima, né? Que nem existem materiais antigos. Imprimir, por exemplo, um mapinha desse, né? Aí coloca lá uma pedrinha. Hoje é terra, hoje está na família central. Então, isso vai facilitar seu estudo, porque é um estudo prático. E é muito diferente eu colocar uma pedrinha sabendo que a família é sinal, sabendo que a família é polar, sabendo que a família... hoje está no chakra do coração da terra. Entendi. É outra coisa do que só simplesmente ir lá colocar uma coisa. Porque quem praticou de manhã, na hora que coloca uma pedrinha aqui, é outra conversa, é outra ativação. Certo? Então, os materiais ficam no Drive que a Paulinha colocou lá. Eu deixei os antigos que me escutaram ouvir aqui, Vera, ou os antigos que estão todos os dias, né? Que tem gente que já me escutou falar isso várias vezes.
Eu esqueci de alguma coisa? Escrevam no chat. Não. Tá? Entender a importância das meditações. Então, como são várias, todas elas são meditações. Se vocês quiserem colocar a pergunta no chat, eu já respondo agora, e a gente vai entrar em meditação agora, certo? Se precisar sair durante a ativação, não tem problema. Se falar assim, não, peguei as coordenadas, vou assistir essa live mais tarde e vejo depois a meditação. Eu nem sei se eu faço isso, né, de fechar primeiro aqui e abrir de novo e deixar separado. Acho que é melhor, porque essa aqui é tanta informação, né, eu acredito que seja melhor de fazer isso, deixar essa live, essa aqui salva com as coordenadas, informações, e fazer a meditação na outra. Aí a gente sai aqui rapidinho e volta, porque eu deixo gravado essa e gravo de novo. Acredito que seja melhor fazer isso, né? Porque senão vai ficar muito longo para as pessoas escutarem tudo. E aí depois eu posso apagar a meditação de hoje, porque ela só vale para hoje mesmo. Certo? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Acho que mais uma pergunta. Outra coisa, tenham sempre água, bastante água e um caderninho de jornada. E nós temos uma pessoa aqui no grupo, que é a Vera, que tem caderninhos ótimos, né, que são lindos os cadernos dela, e a gente também ajuda. É sempre bom, porque às vezes você está no meio da meditação, vem insight. Então, que às vezes você fala, nossa, preciso anotar essa música, vem a letra de uma música, às vezes vem uma... Logo depois, eu tenho coisas aqui, às vezes no meio da meditação, às vezes eu preciso parar para escrever alguma coisa, certo? Alguns livros, deixa eu ver, são encontrados no Sincronário da Paz. Aqui no Brasil, quem não tem agendinha, pode pegar da Flávia Toquetti, porque ela imprime ainda. Ó, essa daqui, ó. Essa daqui é super simplesinha, até mais fraquinha, mas é da Flávia Toquetti, que é lá do Instituto Nosfera. Essa daqui é aquela mais de bolso, assim, tá em branco e preto, e eu sugiro, porque assim vocês podem pintar, e ela fica mais fácil de aprender, porque vocês podem pintar e rabiscar ela. A do sincronário, ela vem toda escrita, então você não aprende muito, porque tá tudo já desenhado, as cores, tudo certinho, você não sabe. A Flávia ainda imprime essa, porque senão vocês vão ter só no final. E acho que no PAN Portugal também vocês conseguem imprimir gratuitamente também a do anel todo. Então, não tem desculpa para não ter o material, porque vocês podem desenhar, fazer, e a minha sugestão é fazer o material como criança mesmo, que é muito mais rápido de aprender, certo? E acho que a cartilhinha da Lei do Tempo também, acho que todo mundo já leu. Acho que é isso, né? Olha lá, a Cris está mostrando a dela lá, ó. Não, os alunos do Planeta Escola são super criativos, gente. Tem gente que fez, assim, recicla material, tem gente que fez de coisa de papel higiênico, tem gente que fez de botão. Olha, tem um material mais lindo que outro. Eu vou sugerir que os alunos do Planeta Escola, hoje, coloquem lá no grupo o que vocês fizeram, tira foto do que vocês fizeram, os antigos, para dar uma motivada e dar algumas sugestões para as pessoas. Então, a Vera tira do seu altarzinho que você fez, a Flávia, para vocês verem que não tem uma regra, né? Mas criatividade, usar a sua criatividade, usar o que você tem, que isso é muito legal, porque assim a sua criança é que vai fazer esses materiais, isso é maravilhoso, certo? Acho que de recadinho é isso. Então, eu vou fechar aqui, deixar gravado, e em um minutinho a gente volta para fazer a meditação, quem puder ficar nesse horário, tá bom? Então, assim, falei com muito amor, até já, um minutinho, é só o tempo de eu fechar e abrir a outra. Até já.